Bom dia! Já começa esse vídeo hoje desejando um sábado maravilhoso e um final de semana incrível para todos vocês que me fazem companhia aqui nessa manhã de sábado. Sejam muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial e outros assuntos mais importantes que têm movimentado o país. Hoje eu vou falar sobre os próximos pagamentos do auxílio emergencial, incluindo os pagamentos do Bolsa Família, e sobre as últimas novidades em relação à prorrogação do auxílio emergencial. O ministro Onyx Lorenzoni se manifestou e o ministro Paulo Guedes também. Então, fique até o final do vídeo que temos novidades. Começando com os pagamentos do auxílio emergencial. Recebemos ontem vários comentários aqui das pessoas que nasceram em janeiro, dizendo que o pagamento que estava previsto para ser pago através da poupança digital do Caixa Tem ontem, no dia 28 de agosto, não tinha caído. Essa situação também aconteceu com você? Comente aqui embaixo se você foi de janeiro, se o seu pagamento ele entrou na conta digital do Caixa Tem ou se você teve esse problema. E se o seu dinheiro não tiver entrado, comente aqui se ele foi depositado depois, se ele foi depositado hoje ou se o problema persiste. Estamos aguardando algum retorno da Caixa, mas ela ainda não se pronunciou sobre o problema. Vamos continuar aguardando eles explicarem o que aconteceu para poder informar aqui para vocês, tá bom? Agora, para você se organizar, hoje a Caixa não abre. E os próximos pagamentos do auxílio emergencial de R$600 que acontecem na próxima semana são os seguintes. Na segunda-feira, temos o último grupo de pessoas do Bolsa Família que vai receber a quinta parcela do auxílio emergencial, ou seja, as pessoas com o NID final número 0. Teremos também o pagamento de novas parcelas no dia 2 de setembro para os nascidos em fevereiro, assim como o saque em dinheiro no dia 1º de setembro para as pessoas que fazem aniversário em agosto. Agora eu vou falar do Renda Brasil e da prorrogação do auxílio emergencial. Seguimos aqui com mais um dia de informações desencontradas dentro do governo. Ontem, boa parte da imprensa nacional noticiou que o anúncio do Renda Brasil tinha sido adiado provavelmente para o ano que vem. O motivo desse adiamento era o fato de não existir consenso no governo sobre o financiamento do programa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou o que eles estão levando em consideração nas definições do Renda Brasil e por que está tão complicado fechar a proposta do governo. Inclusive, ele comentou também que existe uma preocupação do governo em não permitir que o pagamento do auxílio emergencial seja interrompido abruptamente. Ou seja, pessoal, pode ser que tenhamos parcelas com valores decrescentes até dezembro. Veja o que disse o ministro da Economia. Por outro lado, seja a renovação do auxílio emergencial, seja já a aterrissagem no Renda Brasil, é isso que está sendo estudado, isso vai também garantir o consumo de baixa renda. Então, nessa fase de decolagem da economia novamente, esse consumo de baixa renda tem que ser um pouso suave. Você não pode cair daquele auxílio emergencial de 600 para, de repente, uma interrupção abrupta. Então, nós estamos estudando justamente isso. E essa conversa que o presidente se referiu lá em Ipatinga, quando ele falou, não podemos tirar do pobre para dar para o mais pobre ainda e tal, era exatamente um dos 30 itens que foram discutidos, porque a ideia do Renda Brasil é justamente uma consolidação de programas. Isso é um processo, né? Da mesma forma que lá atrás foi criado o Bolsa Família, consolidando alguns programas sociais, focalizando alguns programas sociais, pegaram lá o Vale Gás, Vale Transporte, Bolsa Escola, etc., e foram consolidando. O nosso programa Renda Brasil está sendo trabalhado há mais de um ano, isso já foi falado durante a campanha, nós nem sonhávamos em coronavírus, e já estávamos estudando como focalizar, principalmente na primeira infância. De 0 a 7 anos, você botar algumas condicionalidades, de forma que se o pai, em vez de botar o garoto de 6 anos vendendo bala na esquina, no farol da esquina, né, no sinal da esquina, botar o garoto justamente na escola, no curso primário, começando o curso primário, ou na creche antes ainda, quando de 0 a 6 anos é formado o aparato cognitivo do jovem, nós queremos justamente vincular esses recursos e aumentar o componente não só de assistência social, mas também de remoção de pobreza futura. Nós queremos fechar essa fábrica de miséria no Brasil por falta de educação e cuidados ainda na primeira infância.
Então, o Renda Brasil é um programa que vai olhando para a primeira infância também. Agora, é natural, quando você começa a discutir a focalização do programa, chega alguém e diz, olha, vamos, tira aqui o abono salarial, bota ali. Isso chegou a ser discutido até no próprio governo do PT, a própria Dilma propôs isso, essa consolidação de programas, e quando isso é imaginado, aí o presidente reage naturalmente com o instinto político, fala, ó, peraí, tirar do pobre para dar para o mais pobre. Só que o salário de 75% dos brasileiros que estão na CLT é abaixo de 1,5 salário mínimo. Então, realmente, é tirar da base de trabalhadores brasileiros e passar para o que está desempregado, que está pior ainda. Mas isso era uma das possibilidades que estavam sendo examinadas, e o presidente reagiu com o senso político dele, falou, isso aqui não, isso aqui eu não gostei, a economia trouxe para mim. Mas a economia levou uma opção de outras propostas que nós seguimos discutindo, estamos conversando, e essa é essa reta final aí, nesses próximos dias, que deve sair, e estamos conversando exatamente sobre isso. Deve ser uma prorrogação de auxílio, deve ser já o lançamento do Renda Brasil, o que é mais adequado para a situação atual. Mas existe exatamente essa preocupação de manter, de você não interromper abruptamente esse reforço de renda, de baixa renda, né, no consumo de baixa renda. Após o presidente Bolsonaro ter dito que o programa estava suspenso, foi noticiado que o presidente reconhecia que precisava de mais tempo para aprovar como se dará o financiamento do Renda Brasil, definir os valores e já pensar em uma articulação no Congresso Nacional visando a sua aprovação. O ministro da Cidadania, que é a pasta do governo responsável pela implementação do Renda Brasil, deu uma entrevista à Rádio Guaíba ontem de manhã e ele falou que estava sendo discutida no governo a data de lançamento do Renda Brasil, ou seja, se aconteceria agora ou no final do ano, como a imprensa já tinha adiantado. Vamos ouvir o que disse o ministro Onyx. Precisam ser mudados e nós construímos um programa que, na verdade, quando lançado, nós só estamos discutindo se ele vai ser agora ou mais para o final do ano. Se o presidente vai autorizar que a gente use o programa como uma das formas de poder estender esse auxílio a todos os brasileiros até o final do ano, para dar mais uma margem, né, de tempo de recuperação da economia brasileira, ou não. Então, a discussão está nesse tema. Ele também falou que já definiu uma fonte de financiamento que irá custear pelo menos uma boa parte do novo programa de assistência social que ficará no lugar do Bolsa Família. Vamos escutar o ministro Onyx. Bom, nós é uma novidade, né, que a gente vai levar para o presidente hoje. A gente acabou encontrando aí, ao longo dos últimos dias, né, uma fonte de financiamento que não cobre todo esse volume de 67 milhões de pessoas, mas que cobre o suficiente para atender toda o Bolsa Família, mais um percentual significativo dos informais e invisíveis, que essa é uma outra situação que é importante trazer aqui para os ouvintes da Guaíba. Quando nós chegamos no Ministério, o cadastro único, que dá base para os programas sociais do governo, tinha 75 milhões de pessoas. Hoje tem 101. Por quê? Porque nós encontramos os tais informais ou invisíveis, são aqueles que o presidente Bolsonaro sempre teve uma grande preocupação, é a turma que trabalha de dia, né, para comer de noite, né, ele viveu isso durante a sua vida, e são hoje 26 milhões, nós temos o cadastramento completo deles, a gente sabe onde vive, composição familiar, ramo de atividade, estão todos bancarizados, todos têm uma conta aberta hoje na Caixa Federal. Eu já venho trabalhando junto com as nossas equipes, junto ao ministro Roberto Campos Neto, para trabalhar com o conceito do microcrédito, né, para poder ajudar e atender essas pessoas, assim que a gente passar por essa fase que vai daqui até o fim do ano, é uma decisão do presidente, da extensão do auxílio, né? Então nós vamos apresentar vários caminhos hoje, caminhos onde não tem nenhum problema do ponto de vista fiscal, não tem nenhum problema do ponto de vista de fura-teto, nada disso. Nós conseguimos encontrar um caminho que pode ser executado. Então nós vamos nessa reunião, que começa agora às 8h30, vai se estender por boa parte da manhã, talvez toda a manhã, com as equipes da Economia, da Cidadania, da Casa Civil, da Secretaria-Geral de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência. Nós vamos trabalhar junto com o presidente para encontrar
o caminho que eu acho, agora é uma expectativa que tem, que até, Fábio, na segunda ou terça da semana que vem a gente deve anunciar, e eu acredito que vai ser muito consistente. Primeiro porque eu acredito na possibilidade da gente já apresentar o Renda Brasil, que eu me comprometo, eu venho no programa para descrever o que ele vai ser. Ele vai ser um programa, olha, espetacular, porque ele não apenas vai ser um programa de renda mínima, ele vai tratar do ciclo de vida das famílias, né? Nós vamos cuidar não apenas da empregabilidade do chefe da família, seja ele homem ou mulher, mas vamos, por exemplo, acoplar, e eu quero trabalhar com isso com vocês, em outro momento, com o nosso ouvinte, toda a primeira infância, ou seja, são vários programas que nós temos no Ministério que cuidam dos bebês, né, desde da sua concepção, durante já a gestação da mãe, depois pelos primeiros 36 meses de vida, e depois até que as crianças pobres, as crianças de famílias mais vulneráveis do Brasil, em qualquer canto do Brasil, elas possam chegar na primeira série do primeiro grau igual às nossas crianças de classe média. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. E esse é um trabalho que vai transformar gerações, eu tenho certeza disso. Pessoal, essa reunião que o ministro Onyx mencionou aconteceu no final da manhã de ontem e contou com a presença do presidente Bolsonaro, do ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do próprio ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. A pauta da reunião, como disse Onyx, foi tratar tanto do Renda Brasil quanto da prorrogação do auxílio emergencial. E a expectativa era que eles sairiam dessa reunião com o anúncio da prorrogação, bem como a definição dos valores das parcelas futuras. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eles disseram que avançaram na discussão do tema, mas ainda não foi batido o martelo sobre a prorrogação do benefício e os seus valores. Também não tivemos novidades em relação ao Renda Brasil, o que sinaliza que a expectativa do ministro Onyx de anunciar o Renda Brasil na próxima semana não deve se concretizar. Na verdade, como vocês vêm acompanhando aqui no canal, desde terça-feira esse prazo tanto do Renda Brasil quanto da prorrogação vem sendo adiado, apesar do presidente Bolsonaro diariamente falar sobre a prorrogação, confirmando que será até o final do ano, mas sempre fazendo questão de dizer que não será possível manter o pagamento de R$600. Vamos continuar aqui de olho para contar para vocês, em primeira mão, as fontes oficiais e os bastidores de tudo que acontece em Brasília. Agradeço mais uma vez a sua maravilhosa companhia aqui comigo todas as manhãs. Desejo um sábado maravilhoso e um final de semana muito abençoado para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.